Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo pra gente bater a meta aí de 95 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos e vamos pra cima. Tá uma ótima sexta-feira a todos, dia 11 de agosto, né? Finalizando aí mais uma semana, temos o jogo domingo, mas o pensamento do torcedor com certeza já é o jogo de quarta-feira contra o São Paulo, né? A volta da Copa do Brasil. Então a gente vai falar um pouco aí sobre essa preparação, mercado da bola e tudo mais. Certo, rapaziada? Peço que me acompanhem pelas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, comentei no vídeo de ontem, né, sobre a definição aí da Sul-Americana, que tínhamos aí os últimos jogos das oitavas, né, para definirem aí os classificados para as quartas de finais, tá? E tivemos aí essas definições. Os 8 times classificados são Botafogo e Defensa e Justiça, tá? Que estão do lado esquerdo da chave, então Botafogo contra o clube argentino aí. LDU e São Paulo, tá? Inclusive o centroavante da LDU é esse jogador aqui, ó. Aqui, ó. Paulo Guerreiro, tá? É o centroavante da LDU de Quito. Do outro lado temos Corinthians e Estudiantes. E abaixo, América Mineiro e Fortaleza, tá? Então, se o Corinthians avançar, pega um clube brasileiro na semifinal da Sul-Americana e a final acontece em Montevidéu, no Uruguai, tá? Dia 28 de outubro, 26 de outubro, não lembro agora, mas é reta final de outubro, tá? Então, aquilo que eu havia falado sobre os times que estavam ali, o próprio São Paulo, né? Que vinha de um resultado de uma derrota lá na Argentina, venceu ontem por 2-0, classificou, e aquilo, ganha uma moral pro mata-mata, certo? Corinthians também ganhou uma moral pro mata-mata, porque classificou. Corinthians vem de uma sequência extremamente positiva. A gente sabe da dificuldade do jogo da semana que vem, e aí a gente confia, né, no trabalho aí dos nossos jogadores, da comissão técnica e tudo mais, que eles consigam essa classificação para a final da Copa do Brasil. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre esse chaveamento da Sul-Americana. Dá para brigar pelo título? Bom, família, e aí a nossa equipe segue a preparação, tá? Temos aí um compromisso antes da Copa do Brasil, o jogo domingo contra o Coritiba, 4 horas da tarde, tá? E temos alguns retornos importantes. Renato Augusto treinou normalmente, deve ir para o jogo de domingo. Gabriel Moscardo treinou normalmente, deve ir para o jogo de domingo. Gustavo Mosquito treinou normalmente, deve ir para o jogo de domingo. Lucas Veríssimo treinou também, tá? Treinou normalmente com os companheiros, deve ir para o jogo de domingo, certo? O Luxemburgo comandou essa atividade ontem à tarde, né? Depois que os atletas tiveram a folga na quarta-feira. Aí ontem treinamento, hoje treino também, amanhã o último, tá? E aí domingo a gente enfrenta o Coritiba em casa. Muita gente me perguntou sobre o Matias Rojas, tá? Porque eram 5 atletas aí que o Corinthians tava nessa dúvida. Renato tá liberado, Mosquito tá liberado, Moscardo tá liberado, Lucas Veríssimo está liberado. Todos treinaram normalmente. O Rojas não apareceu nas fotos que o Corinthians divulgou dos treinos. Então já levantou uma suspeita. Contudo, o próprio Rojas postou uma foto dele treinando com a camisa do Corinthians, tá? E aí a informação que temos é que o Rojas está se preparando para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Provavelmente ele não deve ser relacionado para o jogo contra o Coritiba, para ficar à disposição do time para quarta-feira contra o São Paulo. E aí, foi o que a gente comentou. Se for para o atleta ficar fora do jogo contra o Coritiba, para estar 100% no jogo contra o São Paulo, beleza, sem problemas. Faz o fortalecimento, prepara o jogador para o jogo no Morumbi, tá? Nesse jogo contra o Coritiba, o Renato pode jogar 45 minutos, beleza. O Gabriel Moscardo, tanto tempo. O Mosquito, isso. Veríssimo, 60 minutos.
é o que dá para colocar, tá? Então, aproveitar esse jogo contra o Coritiba para dar ritmo para alguns atletas e quem não pode estar, que no caso é o Rojas, se prepara para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Quero saber a expectativa de vocês, rapaziada, pelo retorno, né, desses 5 atletas. O Renato era o único que vinha jogando ali, né, apesar de ter sido poupado na terça, mas era o jogador que vinha acompanhando a equipe. Os demais estavam fora durante um tempo já, né, durante algumas partidas. Bom, rapaziada, ontem o pessoal da Gazeta Esportiva publicou uma matéria, né, sobre o Fausto Vera, sobre esse momento que ele vem vivendo no Corinthians, um momento ruim, certo, dentro de campo, desempenho abaixo daquilo que a gente viu até mesmo no ano passado, né, do atleta, um jogador aguerrido, que tinha um bom passe, marcava muito bem e tal. Esse ano, principalmente aí nos últimos 2 meses, vamos colocar, 1 mês e meio, um jogador irreconhecível, sem engana, errando passe tranquilo, sabe, parece estar desligado do jogo. E aí, segundo a Gazeta Esportiva, tá, essa queda de rendimento do atleta está relacionada a problemas pessoais, certo? Segundo as informações, o Fausto não conseguiu convencer a companheira dele a morar no Brasil, que é a cantora e modelo Aldana Massetti. Ela tá seguindo a carreira dela na Argentina, e aí meio que tá ela morando na Argentina, ele aqui no Brasil, certo? Além disso, o pessoal disse que o Fausto Vera tem sofrido com crises de ansiedade, o que é um problema grave, tá? Um problema grave e que tem que ser tratado com profissionais, tá? Essa é uma questão de saúde. E o Corinthians, por ser um clube de Série A, por ter o tamanho que o Corinthians tem, o mínimo que deveria fazer com os atletas é um acompanhamento psicológico. O que não parece que acontece, tá? A gente via a situação do Yuri Alberto há 2 meses atrás, fazia um gol, chorava. De tanta pressão, pô, mas tem pressão no Corinthians. Concordo, a gente sabe que tem. Só que esses atletas deveriam ter um acompanhamento médico, profissional, psicológico, para que eles entendessem essa situação e não atrapalhasse tanto o desempenho, tá? Crise de ansiedade, essa situação de adaptação dele tem que ser tratada com um profissional. Não é, não, eu acho que Não, você não é psicólogo. Quem tem que acompanhar o Fausto é um psicólogo. E aí tivemos o contraponto. Depois da divulgação dessa matéria da Gazeta Esportiva, o Fausto Vera veio nas redes sociais, tá? Postou um story com a namorada dele. E aí ele comentou o seguinte: você saiu daqui e eu não percebi, e deu risada. Meio que dando a entender de que, tipo, ele tá morando com a namorada dele. Então meio que ele debochou da matéria. Ah, minha namorada saiu daqui e eu não percebi? Ela tá morando na Argentina daqui e morando na Argentina ou aqui em São Paulo e eu não sei? E aí entrou em outro debate, tá? Os torcedores do Corinthians começaram a comentar: pô, então a queda de rendimento do Fausto não tem justificativa. Se a matéria trouxe que era o afastamento da companheira, essa dificuldade de adaptação, ele vem e posta: não tem nada, ela tá morando comigo. Então qual que é o problema do Fausto, rapaziada? O que está acontecendo com o volante Fausto Vera, nosso meio-campista aí, camisa 5 da equipe do Corinthians? Bom, família, o Corinthians foi condenado pela Justiça de São Paulo a indenizar os familiares do cantor Tim Maia, tá? E também a gravadora Warner Chappell, certo? Pela música Não Quero Dinheiro, Eu Só Quero Amar. É uma música, pô, icônica do Tim Maia, certo? Que ele canta a semana inteira, fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando, tá? E a música da sequência e tal. E a torcida do Corinthians sempre cantou: a semana inteira fiquei esperando pra te ver Corinthians, pra te ver jogando. Tá? Corinthians continua, a torcida no caso, né, tem essa paródia aí da música e tudo mais, que
cantam em todos os jogos. Em qualquer festa que você vai, começa a tocar a música do Tim Maia, você vê um corintiano cantando a versão do Corinthians, certo? E aí, os familiares do Tim Maia e a gravadora entraram com uma ação, porque em 2012, quando o Corinthians foi pro Mundial, a Globo rodou um comercial em que alguns jogadores cantavam essa música, torcedores no dia a dia, meio que era o comercial de campanha do Corinthians indo pro Mundial. E aí, pela acusação, né, pelo pedido aí feito pelos familiares, eles querem em torno de 4 milhões de reais por direitos autorais. Certo? Porque o Corinthians utilizou a música para fins comerciais. O Corinthians, no primeiro argumento, disse que quem fez o vídeo foi a Rede Globo, certo? Depois, disse que era uma paráfrase da canção do Tim Maia, certo? E aí ficou nesse debate na justiça, a desembargadora recusou, tá? Os dois argumentos do Corinthians e disse que houve uma exploração econômica por parte do Corinthians, inclusive com o uso do trecho estampado na camisa de jogadores. Tá? Falou que o Corinthians fez uma camisa comemorativa em que tem a letra da música, né, que fala do Corinthians, mas a música é do Tim Maia. E aí, esse caso tá rodando aí na justiça, o Corinthians a princípio já foi condenado, mas não tem o valor definido ainda. Cara, é uma situação bem complicada, tá? Bem complicada mesmo, porque perante a justiça, os familiares, né, os herdeiros aí do Tim Maia e a gravadora, têm os direitos da música. Então, se o Corinthians quisesse utilizar, teria que pagar. Pô, John, mas a torcida não canta isso todo jogo? A torcida é uma coisa, o clube, para fins comerciais, foi um comercial que rodou em televisão e tudo mais, tem esse problema. A questão é, só o Corinthians vai ser condenado, a Rede Globo vai entrar também, o que vai acontecer? A gente aguarda aí os próximos capítulos e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, o pessoal do meu timão, tá, fez um excelente trabalho aqui, um levantamento sobre os jogadores que estão emprestados pela equipe do Corinthians, tá? E aí é uma situação bem bizarra, porque se a gente for comparar com outras gestões, o Corinthians tinha, sei lá, mais de 30 jogadores emprestados, certo? Emprestava. Nessa gestão atual, o Corinthians tem 10 jogadores emprestados apenas, e desses 10, 5 são jogadores do Sub-20, tá? Ou seja, só 5 atletas que estão emprestados são da equipe principal. São da equipe principal, né? Participam da categoria principal. E aí os nomes são o goleiro Ivan, o zagueiro Léo Santos, o zagueiro Raul Gustavo, o volante Luiz Mandaca e o atacante Jonathan Cafu. Tem aqui o Rodrigo Varanda também, que foi considerado como sub-20, mas eu vou considerar no principal. Então 6 jogadores, tá? De 10 jogadores, 6 são da categoria principal. Vamos lá caso a caso. O Ivan, 26 anos, está emprestado para o Vasco. O empréstimo dele acaba no fim do ano e o vínculo dele com o Corinthians encerra no final do ano que vem. Então ele, na teoria, retorna ao Corinthians. É um jogador que pode ser utilizado como moeda de troca, tá? É um nome que pode ser importante no mercado do Corinthians no fim do ano. O zagueiro Léo Santos está emprestado para o Ceará, 24 anos. Acaba o empréstimo dele no fim do ano e o contrato dele com o Corinthians no fim do ano também. Então é um cara que vai ficar livre no mercado. Raul Gustavo, emprestado até o fim do ano, contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem, tá? Então, deve retornar para o Corinthians em 2024 ou ser negociado. Luiz Mandaca, tá? Mesma situação, emprestado aí até o fim do ano, tá? E tem contrato com o Corinthians até o final de agosto do ano que vem. Então, o Corinthians já deve buscar uma renovação aí com o Mandaca nesse fim de ano para não perder o jogador de graça. Jonathan Cafu, 32 anos, tá emprestado aí pro Cuiabá até o fim do ano, o contrato dele com o Corinthians acaba no fim do ano também, então vai ficar livre no mercado. Rodrigo Varanda, 20 anos, emprestado para América Mineiro até o final de janeiro do ano que vem, tá? E o contrato dele com o Corinthians vai até o fim de janeiro do ano que vem também, então é um cara que deve ficar livre no mercado. Ou seja, dos 6 atletas que a gente falou, retornam pro Corinthians o Mandaca,
o Raul Gustavo e o Ivan. E aí a pergunta que eu faço é: algum desses jogadores tem espaço no Corinthians? Teria espaço no Corinthians? Na minha opinião, o Mandaca seria um nome para compor o elenco, e aí, se tiver evoluindo, pode ter oportunidades. O Raul Gustavo, acho que a gente pode negociar, conseguir um dinheiro bom para contratar em outras posições. E o Ivan, eu vejo também como uma moeda de troca. Um jogador que a gente pode utilizar nas negociações, mas quero saber a opinião da fiel torcida. Lembrando que, tá, a própria matéria cita aqui a questão de outras gestões, que a gente tinha um monte de jogador emprestado e raramente esses jogadores eram utilizados. Só que a própria matéria cita: o Duílio era o cara que contratava na gestão antiga, por exemplo, que era a gestão do Andrés. O Alessandro estava envolvido também. Então não é que da noite pro dia Duílio e Alessandro viraram os salvadores do Corinthians. É que parece que eles perceberam, parece que não é o caminho. Tem jogador que não tem condição, tá? Então eu acho importante essa limpa. Creio até que o Corinthians poderia emprestar um pouquinho mais de jogador, tá? Ter alguns nomes ali no elenco, poderiam jogar por outros times se não tivessem espaço aqui no Corinthians, tá? Mas é uma lista ok, são 10 nomes, outros são da categoria de base, tá? Vou só falar os nomes aqui para quem ficou na curiosidade. Lateral esquerdo, Kevin Emel, tá? Tá emprestado aí pro Flamengo de Guarulhos. Daniel Marcos, lateral direito, emprestado pro Ferroviário. Gabriel Araújo, zagueiro de 23 anos, tá no Santo André. Cadê? E o atacante Eduardo Tanque tá emprestado pro Aimoré. Tá? Esses são os outros nomes aí de categoria sub-20, sub-23. Certo, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, família, finalmente foi divulgado aí o nome do clube que estava de olho no Murilo, tá? O Wolverhampton da Inglaterra. Qual que é o problema? O pessoal do portal Gol trouxe nessa informação, tá? Que foi o Wolverhampton que abriu as conversas aí com o Corinthians para contratar o atleta e tudo mais. Só que eles querem pagar 12 milhões de euros. O Corinthians já colocou que a pedida é 20 milhões de euros, ou seja, não tem negócio. É o mesmo valor que a Fiorentina ofereceu, por exemplo, que a Napoli queria pagar. E o Corinthians já falou que o preço dele é de 20 milhões de euros. Ontem, tá, eu trouxe aqui uma informação que era até um pouco já batida, né, do que o agente do Murilo tinha falado, que tinha 70% de chance dele sair nessa janela, só que ele havia falado no começo da semana, né, perto de segunda-feira, se eu não me engano. E ontem, tá, o Luiz Fabiani trouxe a seguinte atualização. Ele falou, ó, conversei com um dos agentes do Murilo que confirmou que ele não será negociado pelo Corinthians nessa janela. Pois para mim é muito positivo. A gente manter o Murilo até o fim da temporada, até o fim do ano, é muito importante. Se no fim do ano aparece um time pagando 18 milhões de euros, eu acho positivo, tá? Eu acho que dá para negociar. Hoje, vender o cara a 12 milhões não dá. O preço não é o que o Corinthians quer e a gente perderia um zagueiro titular numa véspera de semifinal da Copa do Brasil, ter as quartas de finais aí da Sul-Americana com o time embalado. Uma situação que a gente não vê há muito tempo, tá? Uma situação que a gente não vê há muito tempo. Ah, mas ano passado tava na Libertadores também quartas de final e foi pra final da Copa do Brasil. Sim, e tava até no G4 do Brasileirão. Só que eu creio que o momento que a gente vive hoje é melhor do que o do ano passado, tá? Pela sequência de vitórias, o time embalando, tivemos aí algumas perdas no elenco, mas eu sinto que esse ano o time esteja mais preparado, tá? Mais preparado psicologicamente, tá? É o que eu espero do Corinthians. E mais, é muito mais fácil você vencer uma Sul-Americana do que uma Libertadores. Convenhamos, tá? Convenhamos. Tá? Então esse, pra mim, até mais do que a gente ter perdido no ano passado, é essa mudança. Você tá saindo de uma Libertadores, vindo para uma Sul-Americana.
Certo, rapaziada? Então, sobre o Murilo, tá? Aquilo que a gente vinha comentado, o Wolverhampton estava interessado, mas não quer pagar o valor que o Corinthians pede, e um dos agentes aí do zagueiro confirmou que ele não sai nessa janela, tá? Então, muito positivo aí para a equipe do Corinthians, tá? Acho que para o próprio atleta também, para o Murilo, vai ser positivo finalizar essa temporada, e aí, quem sabe, em dezembro, possa ser negociado pela equipe do Corinthians, mas por um bom valor. Tá? Por um bom valor, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!